Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Ô, o que Oi. você achou do Verstappen campeão? Cara, eu posso ser sincero mesmo. Eu ouvi todo mundo falando sobre. Eu ouvi só umas frases dele que o Imperialista postou no Facebook. Que eu acompanho todas as postagens do O O Imperialista. menino Frederico. É, o Montanha é top demais. Gosto muito do que ele. Tirando o fato que ele posta umas frasezinhas do Évola. E, porra, Évola em 2022 quase é. Quer dizer, sei lá quando é que tá saindo esse episódio, né? Às vezes já virou o ano já. Mas, porra, sério, Évola, essa altura do campeonato, meu negro? Porra, aí não, né? Mas Tem que ser bases, cara. Tem que atrair o público bases. eu acho que ele só queria like de adolescente na internet dele. Aí, de vez em quando, quando ele quer engajamento, ele posta lá, trazendo ela. Mas o. Eu só via a frase dele lá e tava de geral compartilhando, mas qual que é a história? Eu não sei nem que esporte que desse cara é, não sei nada, nada. É Fórmula 1, pô. Ah, mas qual que é a treta que tá todo mundo falando aí? Qual que é o. É porque é o seguinte, depois de anos de dominação do menino Hamilton, que virou literalmente símbolo do atleta lacrador e tal, e chato pra caralho. Porque ele, além de ser vegano, afrodescendente e, e defender tudo que a mídia. Ah, e ele é inglês, obviamente. Tem todo aquele. É inglês, eu não gosto. Sempre inglês. Não, é sempre, cara. Não tem como. Aí. Ele todo esse símbolo, fizeram todo esse símbolo dele, transformando ele num mito já há muito tempo. Aí apareceu o menino Verstappen. Verstappen, que apesar dele ser holandês, vamos deixar Putz. esse. Se não me engano, eu acho que ele nasceu na Bélgica. É, ele nasceu na Bélgica. Mas ele viveu na. Cara, porque a menina Holanda morreu já há muito tempo, é só um mapa territorial ali da União Europeia, junto com a Bélgica ali. E O aí? espírito holandês de ser lixo. Continua lixo, mas morreu. Mas, enfim. Surgiu o menino Verstappen sendo ídolo, sendo brabo, sendo bases. E estão tentando criar essa luta, essa briga dos dois opostos. Ah, o Lewis Hamilton, ele é carismático, ele fala bem do Brasil, ele é da hora, ele é legal, um rapaz divertido. E o Max Verstappen estão transformando ele no anti-herói, trapaceiro, que rouba, que faz coisas sujas e fala mal do Brasil e sei lá o que. Só que pro público casual, ou sei lá. Aqui no Brasil o pessoal gosta muito do Hamilton, porque ele fala bem do Brasil, que ele é desse perfil que o pessoal daqui gosta e tal. Entretanto, o pessoal assim mais agora que acompanha e tal, o pessoal odeia o Hamilton, por causa justamente disso aí. E começou a vir o Verstappen, todo mundo começou, porra, o Verstappen aqui, nosso herói, vai salvar o mundo. Vai salvar o Ocidente. Vai salvar o ocidente das garras do menino Lewis Hamilton. Então começou uma torcida muito grande pro menino Supermax. Tem até a música, se você escutar. Mandaram a versão forró. Mandaram a versão forró da música do Max Verstappen, cara. Tem uma música chamada Supermax. Aí tem uma versão forró. Maravilhoso. Eu adoro Max. Brasileiro. E Mas tá, então, ontem mas ele é mesmo? tava tipo, empatado na quantidade de pontos. Honório, tá aí? O menino Verstappen e o Hamilton. E na última Honório? volta, o menino Verstappen. Alô? 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 Você caiu? Alô? Alô? Thiago? Honório? Alô? Alô? Voltou. Aí, agora sim. Eu não tava mutado não tava te ouvindo também. Tava aparecendo a bolinha verde do Discord, mas não tava Sim, ouvindo. também. Pra mim também apareceu isso aí. Bugs. Mas bem, a gente tava onde? Do forró do Verstappen. Ah, tá bom. Fizeram o forró do menino Verstappen. De tão carismático que ele ganhou. Ele ganhou rápido essa visão de anti-herói a herói do povo do bem. Do povo brasileiro. Povo trabalhador. Do povo do bem.
Aí na última volta... você ouviu a parte que eu disse que tava empatado no campeonato? Sim, eu acho. Não, calma, acho que não. Ah, tá. Tava empatado no campeonato. Hum. Então, quem vencesse a corrida, ou ficasse na frente, teria mais pontos e venceria o campeonato. Uhum. Então, o que? O menino do Lewis Hamilton estava na frente. Na última volta, o menino Verstappen ultrapassa e vence. Caraca. Mas ele é tipo. Ele é mesmo meio da dissidência ou é só uma idealização dele assim? Ah, claro que não, só a idealização dele, o que o espírito dele passa para o público. Entendi. Ah, Então, mas já parou pra deixa eu terminar, pensar. deixa Ah, eu tá, terminar. desculpa, pode Ó, terminar, pera pode aí, terminar. ó, você vai ver como o negócio é. É. Tem muita gente que não acompanha a Fórmula 1. Eu mesmo não acompanho tanto. Eu tenho vários amigos que acompanham e ficam falando de Fórmula 1 direto pra mim. Aí, o que acontece? O pessoal gosta muito do Lewis Hamilton porque vendem na mídia dele essa imagem do Lewis Hamilton ser um bom menino, um bom garoto. Rapaz, a mídia é um cara do bem. Uhum. E venderam a imagem do Verstappen sendo do mal e tal, anti-herói do caramba. E quando o menino Verstappen ganhou, o pessoal começou a comemorar. Todo mundo que gosta do Hamilton começou a dizer que ele roubou, que ele é ladrão, que ele usou de trapaças sujas pra ser campeão nessa corrida e antes. Ele é o. É o carrinho verde do carro? Esqueci o nome do cara. Também não lembro não. Usou de meios sujos. Um é da Dinoco e o outro não é da Dinoco. Ah. Então, logo após isso aí se espalhou e o pessoal foi lá no Twitter comemorar. E botou assim: o bem venceu. E cresceu muito. Aí começou o choro do povo brasileiro que não acompanha a Fórmula 1, que só vê essas notícias assim da mídia no momento. Que não é pessoal, bases. Vocês estão torcendo mesmo pra um cara branco que venceu um negro, que sei lá o que. E começou a choradeira, sabe? Uhum. Meu amigo. Ontem foi engraçado. Já parou pra pensar que esse programa vai sair muito no futuro? Talvez fique Vai. um pouco datado esse sentimento, então você vai relembrar o povo brasileiro e quando eles eram felizes e tinham carne na panela e Cara, geladeira em pois é. casa. Ó, o programa vai estrear dia 19 de dezembro. O primeiro. Esse aqui vai sair em 2022. É, então. E vai ter ouvinte escutando sobre o Max Verstappen. É muito bom o bagulho, um pouco datado. Pouquíssimo datado. Agora que você acabou de retratar aqui o espírito Sigma do homem brasileiro que não acompanha a Fórmula 1, mas gosta de uma treta no Twitter, então estava apoiando o cara sem saber nada. Inclusive, eu sou, por exemplo, eu acho que eu represento o brasileiro médio. Eu sei tão pouco sobre o Fórmula 1 que o outro cara aí, como que é o cara que é retratado como bonzinho? Lewis Hamilton, você não conhece o Lewis Hamilton, não? Lewis Hamilton aí. Cara, eu acompanhava a Fórmula 1 até mais ou menos 2014 por aí. Eu me lembro, eu fiquei triste quando o menino Massa perdeu pro Lewis Hamilton em 2008. Quando na última volta, Lewis Hamilton ultrapassa. Foi o Lewis Hamilton que ultrapassou o Barrichello? Acho que foi. E consegue a pontuação pra ser campeão e o menino Massa não foi campeão do mundo nesse ano. Pra e mim, depois disso eu parei de assistir e fiquei eu escutava no rádio como meu pai gostava. A gente ia pro sítio, aí ele botava no rádio e a gente ficava escutando. Foi aquela época que a Red Bull e o Vettel tava dominando. Lewis Hamilton, pra mim, era tipo o Ayrton Senna, um cara de cabelo preto, branco, num carrinho vermelho. Caraca. Aí agora você falou que o cara é negro. Na minha cabeça eu fiquei, caralho, o piloto? What the fuck? Eu simplesmente não tinha pensado. Eu nem conheço quem. Eu conheço o Rubinho Barrichello. Cara, pra você ter noção, se você botar Lewis Hamilton, aparece ele com um capacete com a bandeira LGBT e tem uma foto dele com a bandeira do Brasil, porque ele gosta muito do povo brasileiro. Mas vamos lá pro tema então? A gente já falou já falamos do menino Max, já caiu 3 vezes a internet do Thiago aí. O ouvinte já deve saber o que aconteceu há 2 meses atrás.
Ai. Vamos lá, hoje o tema, qual que é, Honório? Vamos lá, apresente O tema ao mais ouvinte. pedido, mais falado, mas menos estudado em detalhes. Da história do Com o YouTube? nome da história do YouTube, com o nome mais da hora, mais você fala, caraca, um nome desse aí, pô, parece é o nome de um jogo, Mortal Kombat Ultra. Aquele jogo de corrida futurista de Play 1? Sim, aquele tipo, exatamente. Essa é a sua apresentação. Essa é a apresentação. Bom, então o tema hoje é CIA MK. Dá problema falar o nome, será? Não, Acho né? que não, cara, por isso aí é tão. O pessoal fala em canal de curiosidade, pô. Pelo amor de Deus. MK Ultra, então, nosso A gente vai abordar até no título MK Ultra. Os outros a gente vai inventar um título maneiro. problema, maneiro, um tiro zoeiro. Agora esse aqui não, vai ser Histórias do Minecraft MK Ultra, foda-se. Não precisa de títulos Pedro Piadas, né? Pode ser só o título de fato. Mas, então, abordaremos esse projeto da CIA para tentar reconstruir as mentes e ter o controle das cabeças pelo mundo. Então, bom, alguma consideração inicial antes da gente... Eu tenho. Puta merda, cara. Quase que a gente faz caquinha aqui. Porra. Não, eu tenho uma que é a seguinte, eu só Ah. sei superficialmente do que eu ouvi pelos que o meio fala, que eu peguei por osmose por aí, mas eu não sei dos detalhes. Eu vi que você fez uma extensa pesquisa, então vai ser o seguinte, você vai falando aí e eu vou dropando. Você vai virar e falar, eu acho que não. A função. Eu tava jogando no Halo, que eu sou um exímio jogador de Halo profissional. Aí eu baixei a campanha pirata, multiplayer de graça, mas a campanha não. Aí eu baixei piratão. E eu tô fazendo o literal espírito do Master Chief, de só falar frases com no máximo 2 palavras. Sim, não, talvez. E é assim que funciona. Mas, para não perder a tradição, lógico, sejam bem-vindos ao servidor ConspiraCraft. Todos os fatos discutidos aqui expressam a mais cristalina verdade de acontecimentos ocorridos única e exclusivamente em nosso servidor, sem qualquer conexão com a vida Blue Pill fora do Minecraft. Então, lembrando, todo MK Ultra, as coisas que serão relatadas aqui, é tudo hack do Joãozinho que tá aqui no ConspiraCraft e Cheat engine. exatamente, tá jogando no criativo e tá trapaceando, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, toda a história descrita aqui aconteceu entre 2019 e 2021 nos servidores do ConspiraCraft. É isso. Obrigado. Então vamos lá. Primeiramente, o MK Ultra, ele vai ter uma origem, não necessariamente ele em si, mas a ideia pro projeto, pro experimento, vai vir da década de 40, ainda na Segunda Guerra, quando os americanos já vão encontrar alguns espiões soviéticos nos Estados Unidos, e eles estão tendo que elaborar um contra-serviço de espionagem. E, lógico, eles também já tinham um serviço de espionagem desenvolvido para puxar informações do que estava acontecendo nos países do eixo. Então, dentro disso... Tem essa história de que eles começaram pegando coisa do eixo e também do Japão lá com... Eu esqueci o nome do esquadrão. Esquadrão... Esqueci. Então. Mas tem muita coisa bizonha que os Estados Unidos fez antes disso, cara. Tem a famosa pesquisa de sífilis com negro já, que eles tentaram replicar uma pesquisa que foi feita na Irlanda, eu acho. E eu tenho certeza que na Irlanda foi feito de modo zoado, porque a sífilis nessa época não tinha cura, então eles queriam ver como era o desenvolvimento das pessoas ao passar do tempo. Porque a sífilis tem várias etapas, sabe? Ela começa com certos sintomas, ela vai evoluindo, aí depois ela se torna crônica, depois ela tem efeito na mente, o cara fica esquizofrênico maluco da cabeça. Tipo, a pessoa vai se degradando com o tempo. E na época ainda não tinha penicilina, não tinha cura.
Você tinha um modo de cura que era o modo de cura por ancilostomose, eu acho. Que a pessoa pegava o verme propositalmente. Aí a pessoa... Era um verme que a pessoa tinha cura já na época. Aí a pessoa ficava muito mal, febre muito alta. E nesse momento o organismo começa a ter várias reações químicas pra curar desse verme específico. E a pessoa se curava da sífilis. E o cara, se não me engano, ele ganhou até Nobel por isso. Era o único tratamento e era perigoso pra caramba. Porque a pessoa tava quase morrendo Pra poder ter uma curar. pesquisa. Não, pra curar. A pesquisa, o problema da pesquisa é o seguinte. Eles faziam o seguinte, eles falavam que estavam fazendo o tratamento da época, dando os remédios que atrasavam o desenvolvimento. Só que eles não davam os remédios. Eles ficavam só estudando a pessoa O se degradar. desenvolvimento. E eles fizeram isso na Irlanda, eu acho. Ou foi na Escócia. Foi algum país de ângulo zoando a população fazendo essa merda aí. E pode terminar. Aí depois os Estados Unidos resolveu fazer isso também. E tem um filme famoso que eu acho que é Senhora sei lá o que, ou Os Garotos da Senhora sei lá o que. Eu assisti esse filme. E é um filme bom legal, eu acho da hora se o seu Hernani um dia no Twitch, nos dias que ele fica assistindo o filme, for assistir. Porque tem coisa... O pessoal vai zoar no chat que tem vários momentos de betagem, triste pra caramba, cringe pra porra. De mulher fazendo besteira. Cara, é engraçado. É engraçado. Ah, e mas... dá pra ver aquela sociedade afro-americana antes da degeneração, sabe? Como ela era antes do MK Antes da MK Ultra, exatamente. dá pra ver isso. E assim, se você for pegar os estudos da sífilis mesmo, a primeira idealização de um MK Ultra, o que vai acontecer? Eles vão estar pegando espiões soviéticos nos Estados Unidos e eles vão começar a tentar, através de torturas, tirar a informação deles. Só que não funciona. Então eles começam a ver certa eficácia em mescalina e escopolamina na obtenção, tipo um soro da verdade, sabe? Então eles ficaram planejando várias formas de se obter soros da verdade cada vez mais potentes para tentar fazer inicialmente essa galera ir. Só que nisso você já começa a ter as primeiras abordagens de você ter um remédio, uma arma química que pudesse reconstruir a cabeça do sujeito. Inclusive, essas pesquisas que você citou são analisadas justamente por esse efeito mental que ela apresenta em determinado grau da doença. Então, que talvez fosse possível vamos assim, trabalhar quimicamente com a doença e tentar isolar para obter apenas os resultados mentais, sabe? E construir uma arma a partir disso. Pesquisei aqui enquanto você falava aí. O nome do filme em português é Cobaias, de 1997. Em inglês é Miss Evers Boys. E sabe o problema que isso aqui realmente virou problema? Porque na pesquisa anterior, você não tinha cura nenhuma da sífilis e foi feito ainda muitos anos, muitas décadas antes. E esse aqui não. No meio da pesquisa, descobriram a cura da sífilis. E em vez de dar a cura pra galera, eles esconderam isso. Às vezes um escutava, olha, eu ouvi falar que penicilina talvez cure minha doença. E o médico falava, não, isso aí é mentira, tem um monte de problema aí que você pode ter. Porque eles queriam que a pesquisa continuasse, sabe? Tipo, se as pessoas tomarem cloroquina. Não, isso aí vamos deixar off topic isso aí, porque isso aí dá problema. Esse assunto em específico dá problema. No caso aqui, e depois, por exemplo, teve um dos envolvidos que ele se alistou no exército para lutar na Segunda Guerra. E quando ele se alistou, eles testaram ele, viram que ele tinha sífilis e falaram, você tem sífilis? Pô, toma aqui uma penicilina rapidona pra se curar. E o cara se curou e pronto. Ele falou, caraca, eu fui... Aí ele foi tentar avisar, aí foi falar com a enfermeira desse caso, o nome do caso é caso
Tuskegee. Uhum. E ela ficou falando, não, é porque, sei lá o que, tô dando dar um migué do caso. E é triste pra caramba, cara, porque, tipo, ela era dessa comunidade também. Aí ela tinha que mentir pra galera e falar, não pode sei lá o que. Aí, cara, só tristeza, cara. Uhum. Aí você vê todo o pessoal no filme degradando mentalmente, o pessoal tendo esquizofrenia já, o pessoal morrendo, o pessoal se matando, suicídio, e ela tendo que mentir, e você vê a passagem do tempo, que é uma pesquisa que durou décadas, aí, caralho, pô, é só maldade e pervenção. Isso com certeza foi parte do projeto pra ver a questão do... Porque qual que é o ponto da idealização do MK Ultra? O governo americano, ele elaborou um projeto de fazer estudos da mente. Então esse projeto, ele tem fundo específico de onde vai ser testado e em quem vai ser testado. Então ele vai figurar desde universidades com pessoas com QI alto até, assim, periferias. E então ele vai... O objetivo central, assim, ideal do que eles queriam com o projeto era uma arma química que fosse capaz de, primeiramente, destruir, quebrar a mente das pessoas, para depois, na época, o comportamentalismo estava em alta, né? Eles acreditavam que você quebrando a mente de uma pessoa, você podia recriar completamente a mente dela, nos moldes que você quisesse. Então, as vítimas que seriam utilizadas no projeto, tinha desde voluntários masoquistas, que sabiam que eles iam ser testados, não exatamente para quê, mas ia ter presos dentro e fora dos Estados Unidos, então ia ter muito experimento sem consentimento nisso, mas incluindo também universidades americanas, incluindo periferias americanas, cara, todo tipo, eles tentaram aplicar isso em todos os contextos sociais das mais diversas pessoas para ver como elas reagiam. Então, aqui entra algum ponto que no começo, quando você começa a se inserir, você não consegue entender muito bem como que isso funcionava, mas eles testavam nas pessoas eletrochoques, privação de sono, eles queriam ver o que acontecia com a pessoa quando ela ficava sem dormir, ataque à moral e ao ego. Isso aqui é parte do que eles chamam de quebrar um indivíduo, tipo, destruir. Sabe quem foi vítima disso aí? Calma aí, eu já sei o que você vai falar, mas guarda por 20. Eu tô ligado. Mas isso aqui vai ser ponto fundamental. Inclusive, tem umas questões relacionadas à prostituição pesadas envolvendo isso. Privação sensorial. Isso aqui você ficar sem... vamos por sem tato, sem sentir gosto, sem sentir cheiro, essas coisas. Escalpelamento, difícil falar essa palavra. Violações no sentido sexual sistemáticas desde a infância, sabe? Casos comuns. Qual que era a mentalidade? Um experimento da CIA especificamente. Eles queriam fazer espiãs, que fossem mulheres, para que elas pudessem utilizar o sexo como principal ferramenta para obtenção de informações. Então a mulher não poderia ter qualquer comprometimento moral com as suas ações. O que eles faziam era pegar crianças, meninas de 3, 4 anos de idade, colocar para morar com agentes do governo. Esses caras iam ter relações com elas todos os dias e ia ensinar uma moral totalmente distorcida para elas. A ideia era quebrar a mente delas, elas não conseguissem se lembrar do que acontecia, mas ao mesmo tempo conseguisse guardar informações no subconsciente. Então ela não ia ter pudor algum em fazer sexo com autoridades pelo mundo aí, para depois, sei lá, só pegar as coisas que ela realmente precisava dessas autoridades e voltar. Só que quando ela precisasse, por exemplo, passar tempos, por exemplo, sei lá, ela tem que se disfarçar de ser uma garçonete. Caralho, isso parece lore de hentai, uma coisa tão nojenta desse aí, pô. Caralho. Não, então, mas o bizarro é que qual que é a lógica de você quebrar a pessoa com um trauma muito grande? Que ela desenvolve quase uma dupla personalidade.
Porque o objetivo deles era, tipo, no momento que ela é essa espiã, ela não tem esse pudor. Mas ao mesmo tempo, o resto da vida dela, ela pode acreditar que é tipo uma garçonete e ela tem uma vida normal e ela não lembra de nada do que acontece. E depois ela retorna a um transe onde ela sabe o que ela tem que fazer, sabe? Então ela consegue ser um espião porque ela não vai soltar as informações que ela retém, mas ela consegue continuar atuando. Isso só acontece quebrando a mente da pessoa, sabe? Vai ter ouvinte paranoico achando que fizeram isso com ele, tenho certeza. O cara tá levando ferro de noite e nem sabe, ó. Mas, cara, isso aqui é pesado e loucura demais. Então vai... Quando soltaram os documentos, tinha isso documentado? Tinha. E aí que entra o Caralho. ponto. Outra coisa que eles faziam, privação de necessidades básicas também era outra coisa que mexia muito com a mente do ser humano. Não deixava a pessoa urinar ou defecar na hora certa. Uhum. Então, qual que é a base do que eu tô falando aqui? Porque o que a gente tem, tudo que a gente sabe, vem tipo de uma CPI que aconteceu lá. Lá eles não têm esse nome, né? Mas enfim, as autoridades políticas abriram um processo porque eles tomaram ciência que tinha esses experimentos. Só que eles botaram fogo na maior parte da papelada e paralisaram, em teoria, né? Ninguém acredita nisso, os experimentos em andamento. Então o que foi pautado em 94, abre aspas aqui, ó. Palavra, isso aqui é o que estava escrito no laudo dessa CPI aí. Em 149 experimentos separados de controle mental em milhares de pessoas, os pesquisadores da CIA usaram hipnose, tratamento de eletrochoque, LSD, maconha, morfina, benzedrina, mescalina, seconal, atropina e outras drogas. Então a base do experimento era você fazer, vamos assim, experimentos no corpo mesmo, questões de ferir a pessoa, mas ao mesmo tempo outros experimentos se separavam quando a pessoa não sabia que ela estava sendo alvo de experimento, se separavam em ficar dosando drogas para essa pessoa. Então, dosagens específicas em quantidades crescentes das drogas citadas. Então, é como se a pesquisa tivesse sido dividida em duas partes, sabe? Tipo, cobaias humanas reais, privadas, e outras que estão levando uma vida normal e nem sabe que está sendo drogada. Isso aí é bizarro. Tipo, o cara tem o costume de tomar um pingado de café com pão de queijo. Eu vi que, por exemplo, a CIA tinha, sei lá, um bar, um restaurante, aí eles botavam lá pra ver o que acontecia. Então, os caras sabiam, ó, fulano de tal vai todo dia lá tomar o café dele. Injeta a droga no café e o cara não vai nem saber, e a gente vai ficar monitorando ele pra ver as alterações no comportamento dele e ver como é que ele vai atuar. Daí você, tipo, a mentalidade americana já dava pra tirar porque que eles são tão malucos da cabeça. Aí, com isso aí, aumenta muito. Você já viu alguns vídeos do que o pessoal, se você pesquisar no YouTube, NPC Oblivion Meme? Eles basicamente é a gente que tá andando na rua, aí do nada chega com um americano completamente da cabeça e dá um falando murrão. com a pessoa. Não, nem sempre. Os caras são totalmente... Caraca, não dá pra descrever, cara. Você parece um NPC quebrado de joguinho, cara. Você não consegue entender o que tá acontecendo, o que a pessoa tá tentando, cara. Isso aí entra em... Assim, essa questão social, eu acho que, assim, pra gente não perceber, especialmente o americano, perceber o que acontece, entra aquela parada da dessensibilização, sabe? Tipo... Tudo junto, cara. É tudo junto. Então, a cidade, ela já cria isso, mas eu acho que lá, particularmente, tem um grau artificial disso também, sabe? Pra que essas coisas pudessem correr. Mas... Bom, aí você tá pensando, beleza, coisas pesadas assim, quem que vai fazer esse tipo de coisa? Bora quem? Tirando a resposta óbvia das dores no joelho, tem... é engraçado, porque ela começa a se delinear na Segunda Guerra e advinda de pesquisas que eram um pouco anteriores, mas vai ter o que o Honório tinha falado, que é a Operação Paperclip, onde mais de 10 mil cientistas japoneses e alemães vão se refugiar nos Estados Unidos, fugindo dos julgamentos,
e vão ser direcionados para órgãos de inteligência americanos. Então, por exemplo, o caso MKUltra, ele tem uma base muito grande de pesquisadores da unidade 731, que era aquela unidade japonesa que fazia testes na Manchúria e o cacete. Tipo, só crimes violentos. Tipo, a coisa mais pesada que a gente sabe que eles fizeram era vivisecação. Você sabe que diabo que é isso aí? Cortar a pessoa viva ainda? Não. Dissecar a pessoa viva? É dissecar criança ainda viva. Particularmente, tipo assim, vivisecação pode ser no geral, mas o que eles faziam, essa unidade aí, era particularmente com criança, tá ligado? Eles queriam ver as diferenças desse processo nas diferentes fases evolutivas do homem, sabe? Mano, é tido como um dos piores crimes de guerra já cometidos ali. Lógico, daí tem os alemães também, né? E é legal que essa unidade 731, a maior parte dos cientistas delas são mandadas para o departamento de ciência comportamental. Então, tipo, eles iam começar diversos experimentos para entender a formação da mente e do intelecto, que é justamente a base do MKUltra. Então, na Ásia, vão ser realizadas um monte de experiência no Japão, porque, né, uma colônia dos americanos, principalmente ali no pós-guerra. Coreia do Sul, com a Guerra das Coreias, eles começam a fazer diversos experimentos lá. Na Guerra do Vietnã, se torna um puta palco de laboratórios ali para esses pesquisadores. E particularmente na Europa, e vai ter a Alemanha e a França. A França também vão ter diversos casos registrados, depoimentos reais de pessoas que confirmam que passaram por uma experiência, mas que na época elas não sabiam. Mas quando essa CPI veio a público, elas começaram a depois, tipo, isso aconteceu comigo tal dia, tal hora, e deixou registrado, sabe? E depois confirmaram que era uma dos experimentos. E aí que tá. O MKUltra, então, nisso aí, ela vai ter propósitos diferentes. Primeiro ponto, entender a mente. Só que aí, naquela segunda parte, que é reconstruir a mente, eles vão ter projetos de, tipo, criar assassinos inconscientes. Aquilo que eu falei de dia ele é um cara normal e de noite ele tá matando alguém e nem lembra que ele fez isso, sabe? Vão ter essas prostitutas, enfim, eles vão ter... O ouvinte. Vai ter até o ouvinte falando literalmente eu. Mas basicamente o que eles vão querer fazer ali é criar super soldados, tá ligado? Esse negócio do Capitão América. Então a ideia era literalmente essa. O principal cientista responsável aí pelo MKUltra e pela maior parte dos experimentos documentados é um maluco chamado Sidney Gottlieb. Eu não sei se eu pronunciei certo. O nome é difícil e vocês já devem imaginar a origem desse senhor Sidney aí. O nome de nascença dele é Joseph Schneider e a família dele vem do norte da Hungria. Eles são fugidos de lá, de um dos pogroms, e eles acabaram nos Estados Unidos, e o Sidney, no caso, já cresceu nos Estados Unidos, basicamente. E é bizarro, porque eu tentei pesquisar sobre ele, e não tem nada, assim, de biografia detalhada sobre a vida dele, sabe? Tipo, começar que ele já tinha outro nome de nascença. Mas você não tem nada, sabe? Na infância ele era assim, ele era assado. Ou ele tinha essa personalidade, não sei o que. Só tem informações da vida adulta dele já. Depois que ele já tá formado. Você não acha nada do cara, tá ligado? É bem estranho. E ele vai ser anexado nesse grupo de pesquisas relacionadas à ciência comportamental. E na década de 50. E ele já vai fazer vários experimentos em 53 já. Ele vai se destacar na CIA, principalmente por trabalhar com drogas e formas de eliminar chefes de estados que eram problemas para os Estados Unidos, tá ligado? Então, no hall de trabalhos dele, vai ter as operações, lá na CIA era conhecido como operações negras, né? Vai ter a tentativa de matar o Fidel Castro, a tentativa de matar o general lá do Iraque, o Al-Qasim,
não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele vai ser o responsável por assassinar o presidente do Congo, aquele Patrice Lumumba. Tipo, o cara vai ser profissional em arranjar formas de drogar as pessoas sem que elas saibam, sabe? Incluindo chefes de estados. Já, o maluco vai ser brabo. Então, ele vai passar a maior parte da vida dele, assim, fazendo experimentos em pessoas comuns, principalmente. Aparentemente ele tinha algum tipo de tara, fetiche, sabe, em fazer isso em pessoas normais. Chefe de estado era mais pedidos da própria CIA mesmo. Então, a maior parte das cobaias dele é tudo pessoa sem consentimento, que ela não sabe que está sendo drogada. E assim, se avolumam muitos casos de envolvimento direto dele no próprio processo de drogar a pessoa. Então, eu separei até aqui um caso para ler de vocês, que é de um cara, um americano. O processo de drogar a pessoa difere de como ela vai reagir. Porque uma coisa é você receber uma droga em todo um contexto psicológico e em outro contexto psicológico. Tipo, é comprovado que se associação, por exemplo, se você tá usando uma droga aqui pra se festejar, pra arrumar prazer, é uma coisa. Agora, se você vai usar, por exemplo, injetaram pra você, por exemplo, a atropina que você citou que eles usaram aí. A atropina é usado, tipo, normalmente, porque ele é pra impedir intoxicação. Então, por exemplo, é normal, até mesmo em cirurgia, alguma coisa assim, o anestesista vai lá, pode ser que ele tenha uma atropina ali do lado pra se ter merda. É uma droga, eu recomendo, inclusive, se você conseguir, você tem em casa, porque, por exemplo, se você se intoxica com alguma merda aí, você, mete uma atropina e salva. Já era. A atropina salva a sua vida. Inclusive, esse ponto também é aplicável para situações de extremo quase morte, vamos colocar assim. Eles observavam que o animal, na situação a que ele ia ser abatido, liberava substâncias completamente diferentes na carne dele, né? Então, tipo, o animal criado em cativeiro e o animal que tinha espaço. Então, esse foi o ponto de partida para começar a perceber as nuances de cobaia, sabe? Então, assim como muita gente quer comer carne de animal que tá feliz, que tá livre, que tá solto, aparentemente o senhor Joseph aí também, ele gostava de ter os seus abates com criaturas em liberdade. Criaturas tranquilas por abate. Mas se liga só, abre aspas aqui, isso aqui é um documento recolhido e atestado nessa CPI de 1904. Isso aqui não é historinha da minha cabeça, isso aqui foi utilizado pelas autoridades americanas para julgar o caso. Vamos lá, abre aspas aqui. Parecia que Stanley Glickman tinha tudo a seu favor. Americano, Glickman era jovem, morava em Paris e estava ocupado construindo uma carreira de sucesso como artista. Então, uma noite, no final de outubro de 1952, seu mundo desabou. Ele aceitou o convite de um conhecido para se juntar a ele e a alguns outros americanos no Café Select, um local popular entre escritores e artistas. Lá, a conversa se transformou em um acalorado debate político, que durou várias horas. Quando Glickman decidiu que era hora de ir embora, um dos homens ofereceu-se para pagar-lhe uma bebida para acalmar quaisquer ressentimentos. Nunca aceite uma bebida de um cara com cabelo dividido pro lado muito certinho, hein, meus amigos? Mas... tá, beleza. Em vez de perguntar ao garçom, o próprio homem foi até o bar e trouxe as bebidas para a mesa. Glickman percebeu que ele tinha um pé torto. 30 anos depois, ele soube que essa era uma das características físicas do Dr. Sidney Gottlieb, ou seja, o responsável pelos experimentos, que chefiava a divisão química da equipe de serviços técnicos da Agência Central de Inteligência, CIA. Em uma declaração juramentada no tribunal, Glickman lembrou que no meio de sua bebida ele começou a sentir um aumento na distância e uma distorção de percepção, e viu que os rostos dos cavalheiros ficaram vermelhos de empolgação
enquanto observavam a execução da bebida. No caso, isso aqui deve ser enquanto ele bebia, né? Algumas palavras ficaram meio zoadas aqui na tradução. Mas enfim. Um dos homens disse que ele seria capaz de fazer milagres. Não ocorreram milagres, mas ao sair do café, Glickman experimentou distorções de cor e outras alucinações. Ele acreditava que havia sido envenenado. Na manhã seguinte, ele estava alucinado intensamente. Nas 2 semanas seguintes, ele vagou na dor da loucura, da ilusão e do terror. Em 11 de novembro, ele voltou ao Café Select, onde se sentou e simplesmente esperou, com os olhos fechados, até que alguém o notasse, e ele foi levado de carro até o Hospital Americano de Paris. Ele ficou lá mais de 1 semana, durante a qual ele recebeu eletrochoques e, segundo ele, drogas alucinatórias adicionais. Finalmente, um amigo veio, ajudou-o a sair e o levou para seu estúdio, onde ele permaneceu, recluso pelos próximos 10 meses, vivendo em um pesadelo psicodélico de terror e alucinações. Quando amigos da família de seu cunhado o viram na rua e perceberam as condições em que ele se encontrava, entraram em contato com sua família, que providenciou para que ele fosse trazido de volta aos Estados Unidos em julho de 53. Glickman nunca mais pintou. Ele voltou a trabalhar em uma área e recuperou a sua força física, mas suas faculdades mentais nunca mais foram as mesmas. Seus talentos artísticos foram destruídos e nunca foi capaz de levar uma vida social normal. Se a história de Glickman for verdadeira, ele teria sido uma das primeiras vítimas do projeto MKUltra, um programa do qual envolvia o fornecimento de ácido dilisérgico de etilâmida. Não sei o que isso significa, desculpa aí o QI baixo aqui do locutor. De etilâmida, mais conhecida como LSD. Devo ter falado errado, mas enfim. Para pessoas, ou seja, ele teria sido uma das primeiras vítimas do projeto MKUltra, um programa do qual envolvia o fornecimento de LSD para pessoas sem seu conhecimento ou consentimento. O teste era para observar as reações no corpo de Glickman. O projeto secreto da CIA não foi formalmente iniciado até abril de 53, mas há relatos de experiências anteriores. Quando o público soube dessas experiências mais de 20 anos depois, Glickman percebeu que havia sido uma das vítimas. E aí, menino Honório? Cara, isso aí você dá pra ver, por exemplo, já da pessoa perdendo pra sempre a faculdade mental dela. Tipo, alterando a capacidade dela de socializar, a inteligência dela. A pessoa, tipo, perdeu a capacidade de autonomia. O cara tinha literalmente uma vida de artista já, tipo, em andamento, ele já tinha um renome e ele simplesmente perdeu tudo numa noite, tá ligado? Do nada. Cara, isso numa escala menor, por exemplo, o pessoal fala que eles tentam reduzir o número de pessoas inteligentes que podem ser contra ele. Isso na escala menor, eles podem fazer isso na população muito grande e deixar aquela população sempre subdesenvolvida. Eu não tinha pensado por esse lado, mas realmente faz bastante sentido, tá ligado? Mas... Tipo, você é MKUltra, um país que você, entre aspas, coloniza. E em alguns casos é bem fácil, por exemplo... Tô tentando pensar como eles pensariam. Por exemplo, a África, que tem muitos locais que estão vivendo, por conta das porcarias que eles fizeram na África, estão vivendo só de ONG deles também. Eles mandam lá ajuda. Quem pode dizer se essa ajuda tá vindo da forma correta ou não? Tipo, eles podem manter o povo ainda mais sempre subjugado. Sempre comida e outras formas mais diretas também de injetar coisas, sabe? Tipo, bebida, pois é. Exatamente. E também faz sentido você parar pra pensar em quais são as nações que teriam chance de se levantar novamente contra o domínio dos caras. Tipo, sim. Os principais testes foram no Japão e na Alemanha, tá ligado? Sim. Não, mas, tipo, dos que saíram, mas imagina na África, por exemplo, que não vão registrar porra nenhuma, ou na América Latina, um monte de quintal americano aí. Uhum.
que eles podem fazer só experimento a rodo e foda-se, né? E outros que eles podem fazer usando um multinacional. Então, tipo, dá pra ter um alcance mundial disso aí. E no Brasil mesmo tinha, por exemplo, na década de 40, 50, 60, campos de concentração espalhados pelo país, sabe? Tipo, não ligado com a ideologia, né? Mas assim, pessoas presas, pessoas injetando droga nessas pessoas e se mantinha. Quem que financiava isso? Quem que eram os pesquisadores que estavam ali fazendo esses experimentos, tá ligado? Tipo, é muito estranho. Mas o Sidney Gottlieb, aí, ele trabalhou na área de influência também. Tipo, ele tinha muito assim, destaque porque ele sentava com pessoas importantes. Tem até umas fotos dele com Nixon e alguns presidentes americanos, sabe? Onde ele conseguia arrecadar a verba pro projeto. Então tem o governo americano injeta dinheiro, mas ele também consegue, tipo, olha só que estranho. Grandes financiadores da indústria farmacêutica apoiavam, financiavam o projeto. A Fundação Rockefeller era a principal financista do MK Ultra, além de ter certas conexões com outros milionários que estavam em outros ramos da indústria, sabe? Sim. Incluindo também depois da CPI, essas empresas que trabalharam fornecendo ou investindo, elas tipo ignoram a CPI, porque elas podem alegar que não sabiam da forma que a pesquisa e recebiam, por exemplo, uma pesquisa modificada. Então, pra elas não acontece porra nenhuma. E foi exatamente isso. Tipo, condenaram meia dúzia de neguinho lá e só baixa a casta, tá ligado? O Sidney já tava morto já, a galera cabeça mesmo, foda-se. E é engraçado porque pesquisando você conseguiu até pegar algumas fontes mais diretas sobre a forma como eles desgraçaram a comunidade negra americana, por exemplo, que tem registrado, por exemplo, um cara chamado George White. Ele era um agente da CIA, que ele era encarregado de fazer experimentos urbanos. Particularmente em Nova York, esse cara, né? Mas com certeza eles faziam em outros lugares. E a operação que ele trabalhava chamava Operação Midnight Climax. Então ele mantinha contato com traficantes e prostitutas, ele fornecia LSD e outras drogas para eles, tipo de graça na faixa, e a gente vai ver que os Estados Unidos, na década de 60 e 70, vai importar assim, doses cavalares de LSD da Suíça, que é onde era produzido. Mas assim, coisa de mais de 200 milhões de doses em 3 anos, sabe? Era quantidades muito absurdas de LSD. Na época não tinha nem quantidade de população pra tudo isso aí, cara. Porra. Então, é exatamente esse o ponto. Quando eles começaram a ver esses documentos, eles falavam, tá, mas não tem onde aplicar tudo isso, sabe? Caralho, nos o que Estados eles fizeram Unidos. com tudo isso, cara? O dia que eles enfiaram. Caralho, pô. Já imaginou se eles botam na água uma porra dessa? Caralho, pô. Meu amigo. Mas, bom, sobre... Caralho, pô, os caras formaram um esquizostão, pô. Meu amigo. Sei lá, às vezes a gente começa... Eu fiquei pensando nisso porque a gente começa a olhar pro passado. Eu gosto muito de estudos geracionais, sempre volto nessa tecla. E a gente sempre fala, não, é que as gerações agora estão mudando muito de uma para outra, mas é a tecnologia, o mundo tá mais rápido, isso aqui. Mas será que é só isso mesmo? Tipo, por que a forma de pensar da nossa geração já é completamente diferente dos nossos pais? A tecnologia ela é feita também para ser usada como isso, diretamente. Porque antes é com substância, hoje em dia você não precisa tanto, você tem o internet zona aí. Então, que aí entra os projetos que deram continuidade ao MK Ultra, que eles são ligados à ciência comportamental, mas de estimular comportamentos e penalizar comportamentos, não com auxílio de drogas, mas com auxílio de prestígio social. Que aí entra o franco apoio
da indústria cinematográfica, projetos da CIA relacionados a isso, e também das redes sociais, que utilizam na base de seus algoritmos toda a ciência comportamental como base, tá ligado? Então, tipo, é por isso que eu acho que isso aqui foi, tipo, a porta, o início de uma verdadeira experiência. Tipo, falar de droga, a gente se choca, mas se a gente pensar que rede social, hoje, o jeito que ela funciona, é muito mais potente do que LSD, tá ligado? Não, depois dessa aí eu vou defender proibição de rede social. Proibir o TikTok e Twitter logo de início. Tem um livro que pior que eu devia ter pegado a anotação, que é um livro de um dos primeiros programadores da Google, e ele tem um livro só falando sobre como eles desenvolveram o algoritmo e como eles utilizaram toda a base teórica do funcionamento nos ensinamentos do Skinner, que foi o pai do comportamentalismo americano e envolvido em diversas experiências comportamentais aí, tá ligado? E serviu muito de base pra MK Ultras da vida também. Cara, fazer a análise. população americana, a quem mais se lascou foram justamente as comunidades afro, porque eles testaram nisso e eles mudaram a cultura deles de uma forma assim, deram um 180, cara, porque, por exemplo, o filme que eu falei, você vê como era a cultura deles na década de 40, 50. E o salto absurdo em 60, tá ligado? Absurdo, tipo, em 60, 70. Aí depois vem aquela época todo mundo se drogando, assaltando. E depois o rap de gangue e o caralho. E aquelas músicas falando de bater em mulher, o caramba. Uhum. Aí vira a comunidade que a gente conhece hoje. É muito rápido, cara. É bizarro. E isso aqui são... Os registros oficiais falam que começa em 53, tá ligado? Mas aí que tá. Qual a chance, Fela? Da sífilis que eu falei é década de 30 ainda. Uhum. Então, você pega assim. E quem garante que não tem uma continuidade de pesquisas de um pro outro, sabe? Principalmente relacionada à questão mental e do comportamento. Cara. Não, hoje tá num ponto que nem precisa mais fazer, cara. É tipo, o dominó já foi. Sim, Tá sim. caindo. Mas eu digo que quem garante que realmente tem uma separação da pesquisa que era lá com a sífilis pra depois a idealização do MK Ultra, tá ligado? É só uma continuidade, bem provavelmente, dos experimentos. Mas vamos lá. A CIA, então, ela estava acostumada em financiar esses grandes traficantes, prostitutas, donos de casas de festa, essas coisas, e eles instalavam escutas e acompanhavam as pessoas que saíam dali, que elas iam ter ingerido doses cavalares de drogas, e eles iam basicamente observar o comportamento delas, principalmente em sociedade. E aí entra o que você falou, dessas questões dos valores exaltados na música, essa agressividade que vai se gerando O que nas você comunidades acha de negras. soltar esse episódio antes dos outros? Antes do marxismo cultural? Pode Aí, ser. A gente pode fazer uma ligação agora. Tipo, por exemplo, a CIA fez isso aí. O pessoal que fala que toda essa degeneração e tal e tudo veio por causa do marxismo cultural. O que a CIA tem a ver com isso aí? A CIA virou marxista agora, tipo... A CIA tá fazendo isso literalmente contra a União Soviética pra fazer coisa... Em tese, né? Eles dizem que é pra isso. E aí? Não tem sentido, tá ligado? Quem desgraça o Ocidente é o próprio defensor, o último pilar do Ocidente, que é os Estados Unidos. Intancável. Mas vamos soltar antes, só pra hypar o ouvinte. Vamos. O ouvinte vai acompanhar todos os outros. Logo, exatamente, o cara vai ver o de MK Ultra e fala, cara, que programa top. Aí vai ocupar todos os outros. O ouvinte que tá ouvindo isso aqui primeiro que os outros, o que será que a gente fez nos outros, hein, ouvintes? Oh! Mas vamos lá. Outro projeto que está relacionado ao MK Ultra, que teve desenvolvimento nos anos 50 também, é o de programas. A descrição do projeto é programação sexual para mulheres. Então, nossa, é aquilo que eu falei.
que é você, das meninas que eram criadas com agentes do governo e tal, que tinha essa quebra da mente delas, e o objetivo final era criar mulheres com comportamento sexual hiperativo, sem privações. E aí, meus amigos? Parece alguma junta, né? Parece Impressionante alguma como- coisa? Impressionante como tudo se junta. Caralho, pô. E isso aí, essa questão sexual tem tudo a ver também com questão esotérica disso aí. Eu me lembro do nosso amigo que foi Demolay, Uhum. aí abandonou, porque ele percebeu e começou a estudar e tal. E ele falava muito da quantidade de parada sexual que faziam lá dentro. Com os iniciantes ainda, tipo, eles têm os Demolay, que são os iniciantes masculinos. Uhum. Tem aquelas que eles chamam de arco-íris, né? Aham. Ele falava das surubona dos malucos. Puta merda, o cara. Credo, cara. Mas, sabe um negócio que eu. Ó, isso aqui eu não consegui entender como eram feitos os experimentos. Se era gradativo ou se eram paralelos. Mas. Eu É o acho que deve segui- ter um experimento gradativo, Não, 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 outro não. que Nessa questão de uma aqui. vez. Não, não. É que tem duas modalidades, pelo que eu entendi, dessa criação de mulheres com apetite sexual hiperativos. Que é a seguinte: era a criação de meninas que elas iam ter figuras paternas diversas. Tipo assim, a mulher responsável por elas ia ficar copulando com homens na presença dessa menina, sabe? Ela ia ver isso desde pequena e achar isso normal. A falta de uma figura paterna e a presença do sexo na vida dela, sabe? E a outra, aí que tá, eu não sei se começava assim ou se paralelamente tinha aquele experimento de que a menina ficava com o cara e o cara praticava as coisas com ela desde criança, sabe? Então, só que isso também parece pra mim um negócio muito. O negócio foi, primeiramente, a normalização na mente da menina de práticas incestuosas e coisas tipo BDSM, hardcore, sabe? Essas coisas assim. E isso aí foi a base pra criar essas mulheres. E eles percebiam que esse contato na infância com essa quebra de mentalidade realmente despertava o instinto extremamente animalesco no indivíduo, sabe? Ela consegue, assim, viver narcoticamente atrás de sexo, mas ao mesmo tempo não dá qualquer valor emocional pra ele, sabe? Como se não fosse nada. Então, é bizarro. E quando a gente começa a ver questões que nem, sei lá, divórcio, daí a mãe vai se casar com tanto de gente. Aí a mãe da periferia, por exemplo, fica trocando de padrasto do menino aí, sei lá quantas vezes, e dá do lado da criança, sabe? Quantos relatos você não tem de gente que já ouviu a mãe aí, essas coisas assim, sabe? Tipo, isso aparentemente tem a ver com a quebra do ego da pessoa, sabe? A quebra da moral de como ela se vê como sujeito. Como Completamente bestial. ela perde a noção de dignidade humana, tá ligado? De pureza. Uhum. E aí Pô, você. isso me lembrou de um vídeo que uma vez me mandaram aí. É o seguinte, a mãe, imagina aí, tem uma mãe branca lá que ela é GP. Aí ela veio 3 afro na casa dela, fazer programa com ela na casa dela. Aham. Aí eles começaram a gravar um vídeo, aí ela disse que o filho dela tava no quarto ao lado. Nossa. Aí vai, tipo, o vídeo começa eles meio que gravando, meio que selfie com ela. Aí eles vão lá no quarto dele, quando ele tava deitado, e começam a zoar o garoto, cara. Nossa. Cara, meu amigo, depois não sabe por que surge lá nos Estados Unidos o nego não pega um rifle e começa a atirar em tudo, cara. Meu Cara. amigo, isso zoa a cabeça do maluco. Mano, isso aí E, cara, outra coisa que eu esqueci, sabe aquele. Eu esqueci o nome do experimento, que é o experimento dos ratinhos lá, a Sociedade de Ratos? Sim. Falaram até aqui no canal já. Sim, várias vezes. O Hernani tem podcast sobre isso, o pessoal aqui já no canal já falaram. A maior parte das premissas dos estudos comportamentais utilizados nos experimentos da CIA
tem como base esse experimento com ratos. Eles entendiam que era uma base comum para você quebrar a mente de um ser humano, sabe? A própria vida em sociedade, se ela for hierarquizada de forma anárquica, ela poderia já causar efeitos específicos na cabeça das pessoas. A minha teoria aqui, ó, agora, minha, sem evidência nenhuma, é que ao mesmo tempo que eles praticavam os experimentos em escala individual, assim, analisando caso a caso, eles também provocaram essa Sodoma e Gomorra que é os Estados Unidos hoje, basicamente para ver o que acontece com a cabeça dos indivíduos, tá ligado? Eu realmente acho que eles veem os Estados Unidos como um grande laboratório de testes, já que eles já têm Israel agora mesmo, se foda então. É minha teoria particular, o que você acha? Eu acho exatamente isso. E que você falou de sociedade hierarquicamente anarquizada, que não tem... Tipo, isso aí você vê agora, por exemplo, que eu vi um vídeo da mulher mostrando os estudos do namorado dela. Tipo, ela pegou lá, o namorado dela faz engenharia, aí mostrou um monte de papel com tudo, um monte de cálculo. Aí ela falou, tudo isso pra ganhar menos que eu, que ganho o dobro que ele fazendo vídeo pro TikTok. Então, você não tem mais aquela diferença produtiva. Uhum. Você fala, essa pessoa é produtiva, essa pessoa faz algo que vai evoluir a sociedade. Essa aqui não faz nada, essa pessoa tá hierarquicamente superior a outra, porque sim. Cara, só pra... eu achei aqui a parte que eu falava, aqui ó, abre aspas, isso aqui é a ata da comissão de 94. Nos primeiros anos de 1970, entre 70 e 74, o governo americano importou 100 milhões de doses de LSD da Suíça, e nenhum documento oficial relatam para onde essas doses foram ou em quem foram aplicadas. Meu amigo. E também tem um caso particular... Quando fala dose, é uma ampola, viu, galera? Ou seja, essas ampolas aí, aquelas... Tipo aqueles vidrinhos, sabe? Aqueles frasquinhos. Que você tem um pininho em cima que você puxa e quebra. Uhum. É mais do que um usuário, tipo, o cara que usa LSD de forma... por uso intretivo. Uhum. Ele não usa tudo isso aí, não. Ou seja, é uma dose muito maior, cara. Tipo, dá pra usar pra muito mais gente. Cara, é muito bizarro. E tem outra coisa que eles pegaram ali, que foi na Guerra do Vietnã, que era uma operação que era chamada Projeto Fênix. E ali eles tentavam reprogramar a mente dos prisioneiros de guerra, sabe? Tentavam criar soldados americanos que eram, na verdade, vietnamitas que foram presos, sabe? E aí esses projetos basicamente eram utilizados... como é que chama quando você coloca aquelas luzes piscando, sabe? Direto no olho, pra causar efeito alucinógeno. Eu esqueci o nome disso, certo? Mas dizem até que Cici-Hipno também funciona assim, né? Tem aqueles vídeos de Cici-Hipno que é um negócio mudando de cor, que é assista 5 horas e vire traveco. Você já viu esses negócios? Cara, eu já vi hipno de outras coisas, cara. Tipo, o pessoal manda zoando. Já vi até alfa hipno. Eu me lembro do programa que falava disso aí. Tem alfa hipno sim, galera. Tem vídeo. Pra você virar macho aí. Dá pra curar gay, ó. Cura gay. Mas esses aí, com os vietnamitas, era quase que exclusivamente com privação sensorial, sabe? Você ficar usando essas luzes no olho da pessoa, negócio com som, negócio de arrancar o tato dos dedos, essas coisas assim. Se a pessoa não sente, a forma dela sentir o mundo é diferente. Imagina, por exemplo, perder o cheiro. Você já muda bem muda a forma que você enxerga o mundo. O que eu tava vendo, e aí era fonte jorgetemplário.com, que é uns comentários só aleatórios assim de gringo, falando que isso serve pra você mudar a forma como a pessoa entende a realidade, sabe? Então, tipo, tá acontecendo uma coisa, mas como os sensores delas identificam tão danificados, então ela compreende a realidade de outra forma. E talvez esses experimentos da Operação Fênix conseguissem, tipo, fazer o cara entender as coisas de forma sugestionada pelos
pelos donos do... Tipo, dessensibilizar no sentido literal da palavra. Sim, tipo, sei lá, ele vai ver uma vietnamita, uma mãe vietnamita com as crianças ali passando fome, em vez de ele ter uma reação, por exemplo, de pena, de querer auxiliar, ele vai sentir repulsa e uma vontade incontornável de querer, tipo, atirar na cabeça dela, sabe? Não, isso é o que acontece hoje. Será que o Jorge vai me caltrado? Que ele olha pro povo, sei lá, humilde, sofrendo e fala, ô, esse povo aí tem que ser limpado. Então, cara, tá vendo? Os caras acham que estão na Red Pill, mas na verdade são os maiores macaquinhos da CIA. Olha só. Não, é porque ninguém tá livre de propaganda. Ninguém. Inclusive, quem garante que eu não fui MK Ultrado fazendo pesquisa sobre o MK Ultra? Seria... Não, a nossa geração, ela já foi MK Ultrada por osmose, por tabela, cara. Tipo, não tem como. E daqui pra frente só piora. Sim. Mas Certo. Agora... Certo tá os países aí que proíbem tudo, foda-se. Mas eu posso pegar aqui o caso mais emblemático do MK Ultra, que você ia dar aqui mais de largada, mas eu deixei aqui pro final porque eu acho que é muito meu amigo, esse é o verdadeiro resultado. Que no final de 1959 se iniciou um experimento com alunos da Clínica Psicológica de Harvard, onde impuseram sobre os alunos cargas altíssimas de estresse e humilhações constantes, destruindo o psicológico deles com humilhações e destruindo todas suas crenças e ideias. O responsável era Henry Murray. Assim, ó, se quiserem fazer uma pesquisa aí, posto 10, hein? Que descreveu a forma de aplicação do experimento como, abre aspas para ele aqui, ó, ataques arrebatadoramente pessoais e abusivos. Fecha aspas. Então, eles passaram um verão literalmente humilhando os alunos e mandando fazer coisas impossíveis e destruindo eles. Cara, eu não consigo imaginar como que isso foi aplicado, pra ser sincero. Cara, o do rapaz que a gente vai falar já tem no documentário. No documentário não, na série dele mostra mais ou menos como foi. Então, e como é que foi? Você assistiu? Pode assistir? Da hora, a série é da hora. O rapaz que a gente tá falando, que cursava, que era aluno nesse... Não é nada mais, nada menos que Albert Einstein. o cara que era aluno da Clínica Psicológica de Harvard era o menino Ted Kaczynski, o cara que viria a ser o Unabomber e enfim, ia ficar totalmente biluteteia, mas ia fazer uma análise absurdamente assertiva da sociedade americana, tá ligado? Na série mostra mais ou menos assim. Botaram num projeto. Primeiro fizeram um testezão pra selecionar só os inteligentes, sabe? Uhum. Ou seja, era um experimento com pessoas de QI alto. Eles queriam ver. Era um experimento com pessoas de QI alto. Uhum. Aí selecionaram ele. Aí, tipo, com ele, o negócio era mais bizarro, porque ele era muito adiantado, ele era menor de idade. Ele entrou lá, acho que com 16 ou 17 anos. Os outros tinham, sei lá, já eram adultos, chegaram na idade normal de que uma pessoa entra em Harvard. Ele não. O Theodore Kaczynski, ele era muito adiantado, ele era muito gênio. Tipo, ele era uma criança, entre aspas, ainda. Ele não era totalmente desenvolvido. Então, os resultados também podem ter sido diferentes. Os resultados dele vão ser muito mais fortes, obviamente. Não só mais fortes, mas às vezes também mais fracos, uma vez que, tipo, os caras que saíram dali... Porque assim, se você começa a estudar o efeito de diversas drogas diferentes no cérebro de uma pessoa com o cérebro já formado e outra pessoa com o cérebro em Ele desenvolvimento... aparentemente não era com droga. O dele, já eu vou dizer como é que era, mais ou menos. Mas é que os caras que estavam com ele literalmente se tornaram inaptos. Parecido com o caso do rapaz lá que tava na França. Os caras não tiveram mais futuro, tá ligado? Sim. O Theodore mesmo que também não teve, cara. Ele, quer dizer, ele virou professor universitário por um tempo, mas depois ele cada vez mais não conseguia se adequar socialmente. Mas ele ainda tinha capacidades intelectuais, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Ele continuou. Mas enfim. O dele não foi droga, eu vou te dizer mais ou menos. Diga aí o seguinte, para nós. O projeto eram sessões diárias com um psicólogo lá,
E o psicólogo fazia ele dizer todas as crenças pra ele dizer, conversar de boa, sabe? Como amigo. Tipo, fala tudo que você acredita, defende, e ele gravava as sessões. Por exemplo, ele gravava ele falando o que ele achava da sociedade industrial, do que ele achava da sociedade americana, essas coisas. Aí depois eles colocavam ele na sessão, chamavam todo mundo da universidade, um monte de psicólogo, gente renomada, botava numa sessãozinha particular, botava num projetor, o Teodoro botava ele numa cadeira amarrado, e de forma que ele não podia não assistir. Ele ficava lá assistindo. E ele ficava assistindo o pessoal debochando e rindo dele. Tipo, forma Tipo, mais... tipo, é estranho porque é uma forma sutil, mas realmente é uma forma efetiva de Tipo, destruição depois da mostra honra, um né? pouco de eletrochoque, negócio. Ele continuava nas sessões e, tipo, e ficou algo meio, sei lá, meio sadomasoquista, sei lá, porque ele sempre voltava, cara. Ele voltava, ia pra sessão sofrer Uhum. e... Foda, cara. Quebraram a cabeça do molequinho. E isso meio que vai, depois a raiva que ele tem, meio que identificaram ele pela raiva que ele tinha com acadêmico. A raiva que ele tinha por universitário, a raiva que ele tinha por gente, tipo, elevada. Tipo, no início, por exemplo, na série falava que eles achavam que era alguém com, sei lá, um ensino médio técnico, uma pessoa normal, sabe? Um Uhum. americano normal. Porque eles viam esse ódio como algo alguém de classe média com raiva, com frustração. Só que não era alguém com frustração, era alguém que era dessa área e que ficou muito puto. Você dá pra Uhum. ver que ele já tava puto, tava com ódio. Ou seja, ele não tinha tipo, uma raiva contra castas mais baixas, né? Mas propriamente pela classe que, ironicamente, ele também pertencia. Ele tinha um ódio pelas castas altas da sociedade americana. Ele tinha Uhum. um ódio para acadêmico. Ele tinha um puta ódio. Não por ser de uma casta baixa e tá sendo humilhado alguma coisa, mas porque ele era da casta alta e foi, cara, abusado, por assim dizer. Uhum. E, cara, o que me faz pensar, esse caso, particularmente, ele é muito parecido com o experimento dos ratos, porque se a gente pudesse pegar os ratos betas lá da fase final do experimento, se ele falasse que se ele fosse humano, o que será que ele não escreveria no manifesto? Tipo, Meu amigo. seria algo bem próximo, tá ligado? Tipo, dá pra ver uma aplicação real, prática, e talvez a teoria se comprovou, né? Já que Cara, teve. no final prenderam o Ted K porque é o seguinte, a série mostra, porque a série é um cara da FBI querendo prender ele. Depois eles prendem e eles têm que validar, porque eles criaram toda uma ciência de linguagem forense, porque eles prenderam ele pela linguagem que ele usou. Uhum. Tipo, identificaram de onde é que veio essa linguagem, a formatação de texto dele veio da onde, aí viram que era uma formatação específica da universidade naquela época. A certa linguagem dava pra ver a cidade natal dele, por exemplo. Imagina que você tem uma gíria que só tem em certo local. Sei lá, você vê o mano do paulista, aí você vê o cara escrevendo com mano do jeito, da forma que o paulista usa, você fala, esse cara aqui deve ser paulista. Uhum. Você fizeram isso aí. E isso não tinha validade científica nenhuma. Então, por exemplo, na série eles tentaram mostrar como foi validar isso aí. Mostra também o cara do FBI ficando maluco. O cara do FBI concordando com o Ted no final indo morar no meio do mato, do que nem o Ted, pra saber como, tipo, pensar como ele. Uhum. E também mostra no final os advogados dele, porque o Ted falou que ele ia se representar. Nos Estados Unidos você pode se representar. E só que os advogados fizeram ele assinar antes um documento que, se eles quisessem, os advogados poderiam botar ele como louco. E, tipo, convenceram ele a falar que foi ele mesmo que fez tudo isso aí, confessar, porque senão iriam dizer que ele era louco e iria invalidar tudo. Porque no final ele queria sair dali e ao mesmo tempo queria mostrar que o manifesto era dele. E tipo, se ele saísse de lá seria o mesmo dizer que não foi ele que fez. Uhum. Pegaram ele pelo ego. Ele realmente. Puta, cara, que doideira, né, cara? Porra. Ele.
Se A série, não submeteu. ironicamente, é muito boa. Cara, eu tô achando que é o seguinte, a Netflix e esse povo estão falando muito disso aí. Eles estão fazendo documentário direto, tem aquele... tem esse, Manhunt na Bomba, tem aquele outro do... Porra, qual é o nome? Porra, o do maluco que entrevista serial killer. Entregando mais ou menos como fizeram. É engraçado porque, por exemplo, eu gostava de assistir CSI quando moleque. Aí eu revi alguns episódios e dá pra ver algumas coisas que criaram depois. Que criaram, por exemplo, mostra na série como eles criaram essa forma de fazer o cara confessar. Aí você viu os caras usando na série, só que nessa época não era algo que tava tão popular. Mostra só os caras usando, foda-se. Uhum. Eu percebi que se açaí tem umas coisas bem sutil, cara, tipo, de esse comportamento que eles estão mostrando de como eles pegam os vagabundos. Mas como que é a frase lá? Tipo, pra que ninguém suspeite nada, deixar tudo extremamente evidente. Sim, mostra tudo evidente. Daí vai parecer Aí- ficção. Pode ser isso. Pode ser que esse tipo de técnica, sei lá, já tá ultrapassada, vão usar outra coisa. Ou já não precisa mais, porque já fizeram o trabalho. O trabalho tá feito, já não tem mais o que fazer. Uhum. Bom, cara, você acha que a gente vai ser morto depois desse capítulo? Tem chance. Olha, se acontecer qualquer coisa aí, inventarem qualquer coisa que eu fiz, que a gente fez, né? A gente não fez nada, a gente é vítima. E, lógico, todos os experimentos, tudo que a gente relatou aqui, foram acontecimentos dentro da timeline do Minecraft, aqui no Conspiracraft, né? E todos os nomes citados aqui são de pessoas daqui do server. E os experimentos foram feitos com players, né? E aldeões também. Geralmente com os aldeões ordenando, né? Mas... O Ted Kaczynski é, na verdade, um cara do servidor que ele não gosta de nada feito com redstone, ele não gosta daquelas máquinas de redstone. Perfeito. Ele só gosta de Aí- viver na fazendinha dele, criando um porquinho. Exatamente. Aí ele fez uns TNT e começou a explodir. Sim, ele... Inclusive ele tinha um porquinho chamado Midas. E um dia um cara criou aqueles explosivos com redstone, sabe? Que é por ativação. E o Midas morreu no processo e aí ele escreveu um manifesto e resolveu explodir a casa de todos os players que eram usuários de redstone. Pra vingar o seu porquinho. Essa aí foi a grande história dele. Seguinte, bora botar esse aqui como segundo episódio. Bora, esse aqui vai ser o segundo então. Quer Esse é dizer, o segundo. segundo que vai ser o primeiro, né? Porque o capítulo. O primeiro. O primeiro é o capítulo 0. Então esse aqui é o Sim. 1. É o verdadeiro primeiro. E no PC, por ouvinte que não sabe, que o áudio da gente montando montando a thumbnail sai no episódio, tá no episódio que seria o episódio 1, que é marxismo cultural. A gente fez a capinha, tem lá o áudio da gente fazendo a capinha. E dentro do PC a gente vai colocar alguma coisa do episódio. Nesse aqui, eu estou querendo que você bote Theodore Kaczynski. O que você acha da gente botar o Theodore no Eu vou deixar. monitor? Vai estar lá exatamente. Porque como é que funciona aqui? A capa do vídeo vai ser o Steve mexendo no PC com o tema. Só que o episódio em si vai ser a gameplay do Steve jogando no Conspiracraft. Vai ser tipo. Rapaz, eu não sei disso aí não. Não, mas eu Será te que ensino a fazer. Eu vou É mole. gravar? Depois eu vou Não, gravar depois. você faz assim, ó, você vai no YouTube, escreve Gameplay Minecraft No Copy. E aí vai vir um monte de gameplay de avulso assim, sem nada. E Sem é só. comentário nenhum. Vai ser tipo 1 hora do cara jogando lá. Aí, só que ele não fala nada. Pô, imagina renderizar isso aí, cara. Não, deixa fora assim. Não, cara, foi rapidinho, normal, tá de boa. Vocês vão. Você já renderizou o episódio 0 com isso? Já. Tá. Por isso que desligou, porque tinha dado um pico na renderização e ia apagou meu PC. Caralho, mas deu certo a renderização? Não, mas eu vou deixar renderizando de volta. Mas tava indo rápido, já tava em 70% já e eu tinha começado. Não tinha demorado não. Comparado com os vídeos do meu canal, porra, tava indo rápido pra caralho. Sim. Porque tu usa o Sony Vegas, né? Aham. O Sony Vegas eu não gosto muito de edição, mas eu sei que o Sony Vegas usa mais o processador. Aí tem alguns editores que usam mais da GPU. E é mais tranquilo e mais rápido de editar. Vou dar uma olhada também. Só que depende da GPU.
Você tem um notebookzão aí, eu não sei se a GPU é boa. Bom, é isso aí, eu tenho que ir pra academia ainda. Então a gente 2. fica por aqui então. Hoje é o que pra você? Hoje eu vou fazer costas e bíceps. Hoje eu acho que é. peito e costa. Exatamente. Eu tô querendo inverter, cara, porque eu tô com as costas doendo pra caramba, mas mais por causa dos treinos de perna. Eu tô querendo. E no sábado eu não tô conseguindo ir pra academia no sábado. Por quê? Aí eu acho que eu. Deixa pra lá isso aí. Deixa pra lá. Aí eu acho que eu vou botar o treino de perna na segunda e na quinta. Vou inverter. Vou tirar o dia de peito e costa e botar perna. Porra, você faz mó esquema, hein? Eu vou de segunda a sábado e eu só vou seguir na ordem. Foda-se. ABC, 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 ABC. Não, pois é, mas é porque às vezes eu tenho que pensar o que é melhor pra mim, né? Tem dia que eu sei que eu não vou poder ir, ou sei lá. Aí às vezes eu adapto um pouquinho. Acontece, né? Sempre acontece. Mas é isso aí, então. Bom, ouvintes, você... Ah, não, é verdade, esse aqui vai ser o episódio 1, então a tradição ainda não vai estar firmada, né? Mas, Sim. saibam, temos uma tradição nesse canal. A abertura e o encerramento. Beijinho, beijinho, cascudo em mim. Bem gay esse. Sim.